Olá, Papo de Mãe que Ora no ar. Estamos aqui com você, para você, mas sempre na evangelização, não é isso, Ana Paula? E a gente quer que você se torne uma das nossas que pode afirmar todos os dias da vida que Deus pode tudo. Por isso, entra aí no nosso canal, curte, compartilha e ativa o sininho que toda semana tem podcast novo para vocês, hein? E você sabe por que a gente pede para você curtir quando você gosta? Porque o YouTube, ele reconhece e começa a divulgar. Quanto mais tem curtidas, mais ele divulga. Então, nós precisamos de você. Você pode ser uma evangelizadora junto conosco aqui, né, Ana E Paula? também os comentários. A gente está adorando ler todos os comentários que vocês colocam lá. Podem continuar comentando, hein? E hoje nós temos aqui a Flavinha, né? Flávia é do grupo fundador, atualmente está num outro grupo abrindo e trabalhando em cima disso, não é isso, Flavinha? Isso. Se apresenta aqui para nós. Quem é a Flávia? Eu sou a Flávia. Eu comecei a ir para o grupo de mães. O grupo de mães tinha 1 ano. Lá no grupo fundador ainda era um grupo bem pequeno, não existiam outros grupos. Éramos só nós lá na Mata da Praia desbravando. Eu lembro muito, quando falo de quem é a Flávia no grupo de mães, eu lembro que tia Ângela falava assim, quem vai fazer a formação? Estuda, vai estudar. Colocava a gente para estudar. Então, eu brinco que a Flávia do grupo de mães é a Flávia que não sabia nada de igreja. Sempre fui de criação católica, mas eu não sabia nada. Eu tinha formação assim, nada. Acho que tirando Ângela, era todo todo mundo assim. né? Mas é muito engraçado, porque quem é a Flávia religiosa antes é uma menina de criação católica. A Flávia depois é tão diferente. É formadora. Não, e ela descobriu que ela pode tudo junto com Deus, mas que eu realmente, eu sempre tive muito medo. Quando a Ângela falava pra gente isso, a gente, ai, Senhor, vamos. E até é engraçado, a Flávia, mãe, esposa, mas eu acho que a Flávia das mães que ora, a Flávia que começou a rezar de uma forma diferente, ela é outra pessoa. É muito engraçado isso, dizer isso com tanta propriedade. Ai, que coisa boa. Mas a Flávia tem marido, tem filho. O marido dela, gente, anima uma festa. Pagodeiro. Tá podendo. E aí ele já está contratado para confraternização da Nacional o ano que vem. A tia Ângela, gente, não sei se vocês sabem, ela é puxa-saco dos maridos que trabalham. É verdade. Dos maridos que ralam, como ela diz. Ela é super puxa-saco desses maridos. E ela bota todo mundo para trabalhar. Mas ele canta pra Flávia. Ele é da minha turma. A vibe dele é, ó, juntinha. Você é casada há quantos anos, Flávia? Eu vou fazer 20 anos de casada. Nossa, muito tempo. E Filhos, tem Flavinha? 2, né? Dois filhos. 2 filhos, uma menina, uma moça, né? Mulher, né, Ana Paula? É. Uma mulher, 17, e o Henrique, de 6 anos, que nasceu, eu já era mãe que ora. Nossa, Flávia tá que nem eu, um intervalo gigante entre 10 um e anos. outro. 10 o meu anos de também. diferença de um para o outro. O meu também. Mas isso é interessante, né? Porque você acaba sendo mãe de 2 gerações, né? Exatamente. Completamente diferentes. Eu vejo na mesa o Pedro, de 19, da Vanessa, e a Laura, de 13, é 2. Completamente diferente. Parece assim, é. o Pedro olha para ela, assim, tão envelhecido. Maduro. Ele olha para isso como se, como, né? Então isso é legal. Mas, Ângela, sabe o que é mais interessante? Eu sou uma mãe completamente diferente. Eu sempre fui super exigente com as crianças. Eu sou. Mas eu sou uma mãe muito mais suave. Ai, que muito coisa. mais. Mas você Eu fala acho que eu de um pro consigo. outro? De um para o outro. Ai, Eu sou que uma. bom, porque a minha filha vai ouvir isso e vai parar de reclamar, porque ela me cobra tanto isso, mãe. Você é uma mãe completamente diferente de mim para minha irmã. Eu sou muito Porque diferente. eu era muito mais. Nossa, muito mais. Mas eu acho que é primeiro filho, né? Não. Primeiro que é Mas natural. eu acho que a maturidade nossa, É isso aí. eu acho que são 2 coisas. Porque eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, Pode. entrar nesse episódio. Entre o Henrique e a Beatriz, eu tive uma gestação que não evoluiu. Tia Ângela acompanhou o isso. processo. Foi uma coisa super sofrida. E nesse ponto da minha vida, eu vi depois, em algumas outras passagens da minha vida, eu vi como que a maturidade espiritual
faz diferença. Ah, sim. Então, eu acho que a gente amadurece enquanto mãe, dia a dia, vida, mas a gente amadurece espiritualmente. A nossa maturidade espiritual. Por isso a Ângela perguntou assim, eu até brinquei antes da gente começar aqui que as coisas somem da minha cabeça, dá um branco. Depois a gente vai lembrando. Quando a Ângela pergunta assim, quem é você, Flávia, mãe que ora? A Flávia, mãe que ora, é uma mãe muito mais madura enquanto mãe, mas eu sou uma mãe mais madura espiritualmente. Eu lembro quando eu descobri que a gestação não tinha evoluído, que minha mãe, que nem tá mais aqui hoje, virava para mim e falava, minha filha, vai dar tudo certo, você sabe que isso é a vontade de Deus. Eu chorava, eu falava assim, eu tenho certeza disso. Aí eu conversei isso com a tia Ângela, depois, não sei nem se a Ângela vai lembrar. Eu conversei com ela depois e ela falou, minha filha, isso é maturidade espiritual. É saber o que Deus tem planejado para sua vida, entender, sofrer, óbvio, você não vai reprimir sentimentos, você não vai deixar de sofrer. Não existe isso. Não existe. É humano. Mas a gente passa pelos processos de uma maneira diferente quando a gente ora. Eu acho que a gente... Eu ser mãe que ora, eu tenho hoje, mais madura, com 2 filhos, casada há 20 anos, como que os processos da minha vida, como que as coisas que Deus colocou no meu caminho, desafios, dificuldades, que a gente também sempre conversa, né? Quanto mais dentro da igreja, mais os desafios são barra pesada. Mas como que a gente amadurece espiritualmente e como que essa maturidade espiritual nos leva a uma tranquilidade em determinados momentos. Tem momentos que são difíceis, não estou falando que é fácil, mas a gente olha e fala assim, é isso, estou sofrendo. Mas o propósito eu vou ver lá na frente. E nesse seu caminhar aí, conta pra gente assim, se existiu algum momento em que você realmente viu que Deus pode tudo na sua vida ou você foi concluindo isso durante Eu acho que foi uma... Só um minutinho, mas antes da pergunta da Ana Paula, eu acho que tem uma coisa importante na sua fala, Flavinha, que é o Antigo e o Novo Testamento. Se você olhar, a falta de maturidade do povo hebreu fazia com que tivesse um Deus carrasco. Não é que Deus era carrasco, Perfeito. mas a forma de ver. Aí você vê no Novo Testamento a plenitude de Jesus, ele já trazendo um Deus misericordioso. E isso é um reflexo de quem faz a caminhada. Quando você também se transforma enquanto mãe, e vai fazendo as mudanças que precisam. Verdade. Entendeu? Então, isso é importante. Existe uma maturidade biológica, uma maturidade emocional, mas também uma maturidade espiritual. Isso. Que é o quê? Olhar para um aborto, não com olhar humano, mas com olhar transcendente. Eu acho que isso é importante. É importante. E é importante, é uma coisa que eu tomei para minha vida, eu tinha, no começo eu falava assim, eu perdi um filho. Não perdi um filho. O filho é meu. E a gente fala que desde a concepção, e aí é uma coisa que a gente precisa falar enquanto católico, que desde a concepção existe vida. É isso aí. Então, ele é meu filho. Eu sei que eu tenho 3 filhos. Deus levou antes. E que você vai encontrar com ele no céu. Tenha certeza disso. E eu tenho que entender, enquanto mãe que tem uma gestação que não evoluiu, que por algum motivo teve uma perda gestacional, essa mãe ela tem que entender que ela não perdeu ninguém, não foi culpa dela. E que muitas mães se culpam. E eu acho que essa eu nunca tive essa culpa, e tanto é que hoje, até hoje, quando eu dou um insight, eu falo, o neném que eu perdi. Não, eu não perdi. Foi uma gestação que não evoluiu. Você devolveu para o céu. Eu devolvi para o céu. E isso é desde o começo. E eu conversei com o Tia Ângela na época, eu falo com as pessoas, na época eu sofri demais, foi muito difícil para mim, até porque eu já tinha 37, eu falava assim, meu Deus, eu demorei demais. Não vou ter outro. Não vou ter outro. Então, eu acho que ser mãe que ora me ajudou nessa maturidade espiritual, que a todo momento eu sabia que isso era um processo pelo qual eu não queria passar. Não foi Deus que escolheu, mas se o meu caminho era esse, eu tinha que seguir. Com sofrimento, mas com muita certeza. Eu acho que a oração, esse processo nosso, enquanto mães que ora, nessa evolução nossa no grupo, eu acho que traz determinadas certezas pra gente. Que é o transcender. Tá falando desse negócio de filho que a gente perde, né, dos abortos que acontecem. Eu perdi uma também, engraçado. Você não perdeu, não evoluiu. Nós vamos mudar o vocabulário. Aprendi isso aqui hoje com a Flávia. Que a gente devolveu para Deus. Pra Deus. Eu também foi entre uma e outra, né?
E aí, acho que foi semana passada que eu estava escutando o padre Reginaldo Manzotti falando. Achei tão lindo isso para as mães assim que devolvem os filhos para Deus. Eu acho que é bem reconfortador. Ele falou que as crianças que morrem ainda na barriga das mães, são os anjos que Eles morrem sem rodeiam pecado. o trono de Deus. Olha que lindo! São Maravilhoso! aqueles anjinhos. Gente, eles são puros. A gente até tem na memória essa imagem, né, de Deus e os Rodeado. anjinhos rodeando. Perfeito, maravilhoso. São essas crianças que morrem ainda na barriga da mãe. Verdade. Ana, a pergunta que eu acabei te interrompendo, desculpa. Aonde Deus pode tudo na sua vida, Flávia? Em tudo. Em tudo. Porque a gente... Eu brinquei com o Tia Ângela, com a Ana Paula, falei, o que vocês vão perguntar? Elas nada. Eu falei, meu Deus. Mas Deus pode tudo na vida da gente. Eu acho que... Avisar para as pessoas que a gente não prepara você. Não prepara, gente. Não prepara. Mas a gente já está acostumado com elas, com o Tia Ângela, então a gente já está acostumado que vai dar certo. Mas eu acho que Deus pode tudo em tudo. Eu acho que nas pequenas coisas. Eu lembro muito no começo da Tia Ângela, no começo do grupo, a Tia Ângela falar assim, eu tenho que ir para um lugar. Não que a gente vai perturbar Deus. Eu brinco que não dá para perturbar Deus o tempo inteiro. Mas a Tia Ângela falava que ela já ia rezando. Se ela estava atrasada, então ela já ia na oração. Senhor, arruma uma vaga para mim, abre meus caminhos. Eu não esqueço disso, tia. Então, Deus pode tudo em todos os momentos. Você realmente está precisando? É aquele momento. Você vai pedir para Deus uma vaga todo dia? Eu brinco que não dá para incomodar Deus, mas Ele não liga. A gente pode pedir o que a gente quiser. Mas eu acho que Ele pode tudo em todos os momentos. Mas os momentos de dificuldade, os momentos de muita dor, se a gente conseguir, porque não é fácil, se a gente conseguir perceber, né? Perceber naquele momento de muita dor, o quanto Deus está presente na nossa vida, eu acho que a gente consegue levar as coisas com muito mais tranquilidade, com muito mais certeza do propósito, entendeu? Eu tenho outra passagem que também vocês participaram, por exemplo. Isso que eu ia falar da sua mãe. Na mamãe. Quando eu tô perdi a aqui mamãe. Mas mais da doença também, né, Flávia? Pois Como é. foi sofrido. Como foi sofrido, porque foi um processo, a minha mãe ficou doente, e ela teve uma doença, um próprio médico, que é um médico que ajudou muito a gente aqui em Vitória, ele trabalha há 30 anos, ele falou, só vi um caso mais rápido da sua mãe. Então, a minha mãe ficou doente, ficou acamada e morreu em 1 ano e 7 meses, numa doença que normalmente leva 10, 15 anos. Então, eu estava falando isso com uma pessoa ontem, engraçado, sobre propósito, sobre o que Deus pode. Ele pode tudo o tempo inteiro, porque hoje, quando eu vejo a doença da minha mãe, a minha mãe morreu em abril, no início da pandemia, 2020, né? Eu olho e falo assim, gente, Deus fez tudo na doença da minha mãe de acordo com o que ela gostaria. Minha mãe não é uma pessoa que ela era extremamente dinâmica, independente. Ela não ia querer ficar acamada, ela sempre falou isso pra gente. E aí vem a outra questão. A gente respeitou a vontade dela nos processos. Claro que tudo dentro de processos de uma família católica, mas a gente respeitou tudo que ela pediu enquanto cuidados, enquanto tratamento, que ela não pediu enquanto estava doente, ela pediu há anos atrás, em conversas. Então, a gente teve a maturidade também de aceitar as decisões dela, que às vezes não são as mesmas. Que não são as nossas, né? porque às vezes egoísta se apega. Quantas e quantas pessoas ficam aí com um monte de medicação, morto em cima acamados. E muitas vezes a gente vê, porque espiritualmente a família não está preparada para deixar a pessoa aí. Sim. Então, é um processo que é difícil, é sofrido, mas esse processo da minha mãe, então, é tão nítido, é tão claro, porque de chegar e o médico falou assim, olha, ela está muito mal. Chegar no ouvido dela e falar, mãe, vai, descansa. Você já cumpriu sua missão aqui. É isso aí. Enquanto mãe, enquanto avó, enquanto esposa, extremamente dedicada, a família. Então, quando a gente tem Deus, quando a gente tem esse processo de oração, quando a gente tem esse processo de dedicação real aos preceitos católicos, eu acho que a gente consegue enxergar, de novo, né? No sofrimento, a gente consegue enxergar de uma forma mais madura espiritualmente. E às vezes precisa passar um tempo, né? Às vezes no borbulhar Lógico, ali, você a gente não consegue ver. Aí, algumas situações você olha para trás e fala, meu Deus, como Deus... Foi misericórdia, foi bom. Não, e Ele comandou do início ao fim. É impressionante. A gente vê depois. E esse olhar para trás é o olhar da mãe que ora.
Porque quando a gente começa a orar, a gente começa a ver o passado de forma diferente. Por quê? A Flávia falou uma coisa ali. Uma coisa é eu dizer que eu perco um filho, outra coisa é que eu devolvo. O fato é o mesmo, É o mas mesmo? a forma de De enxergar enxergar, é uma forma É uma espiritual. gestação que não evoluiu biologicamente, a mãe não perdeu nada e a gente devolveu. A mesma coisa com pai e mãe. Será que alguém quer perder pai e mãe? Não, eu não quero ser perdida da vida dos meus filhos. Óbvio que não. Isso ninguém está falando disso, mas será que a gente não precisa olhar para determinados momentos da nossa vida com mais misericórdia daquela pessoa que está em sofrimento, Sim. com mais misericórdia da família, porque tem horas que a família está exausta e se apegando e processos dentro de um hospital que precisam ser mais naturais, tudo dentro, Não, por mas favor, né? Vocês me entendem, com tudo dentro certeza. dos preceitos católicos, É mas porque hoje não deixam as pessoas morrer naturalmente. não deixam as É, porque pessoas tem muito descansarem. recurso, né? Então, isso. Então, por exemplo, eu tenho visto muito, vi isso com o Padre Jonas, voltar para casa e deixar a coisa acontecer naturalmente. A minha irmã perdeu o sogro agora há pouquíssimo tempo atrás. Ele era médico, católico, ministro. Ele falou, eu não quero ficar mais em hospital. Eu quero ficar em casa. E ele voltou para casa e ficou 2 meses em casa. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar Esse respeito humano. mais né? humano É um para respeito. determinadas situações. Mas que a gente só consegue na oração, Thiago. E que a gente vê, por exemplo, eu vi o papai, né? O papai, o coração parou às 8 horas da manhã, mas a morte mesmo só foi à 1h30 da tarde por tanta medicação que ele estava. Então, hoje a gente começa a fazer coisas, assim como tem alguém vai lá e faz eutanásia, também tem o outro lado, né? Que não deixa de ser uma indústria da medicina também, né? Não, e a gente que é leigo, que não conhece Exatamente. os processos, a gente quer postergar o máximo que dá. Os médicos, eu me lembro na época de papai, que o médico dele falou, Ana Paula, eu tenho um documento assinado em cartório, que eu já deixei com a minha família, porque eu não quero que faça nada disso em mim. Eu não quero que me reanime, eu não quero que faça hemodiálise, eu não quero que me deixe... Mas hoje já mudou, porque a mamãe, ela faleceu tem 3 anos, vai fazer 4 em abril do ano que vem. E foi muito bacana ver a mão de Deus em determinados momentos de um médico que não conhecia a gente dentro do hospital chegar pra gente e falar assim, sua mãe é paciente de cuidados paliativos? Sim. Não deixa ela ir pra UTI, não. UTI é lugar Pois de gente é. que vai ficar boa. UTI não é lugar de gente que vai partir, porque deixa ela perto de vocês. Então, a mão de Deus, eu consigo estava ver ali. ela trabalhando assim, diversos médicos que nesse olhar diferenciado, que está mudando já há alguns anos, de Mais olhar humanizado, mais né? humanizado, de chegar pra gente e falar, É. vamos cuidar de uma maneira diferente. Então, ser filha que ora, Flávia sabe o que que é. A gente quer Ser mãe e ser filha. A gente quer saber o que que é ser mãe que ora pra você. Ser mãe que ora, ô Senhor, tem horas que, como qualquer mãe, a gente fica angustiada, a gente passa raiva. Tem vontade de enforcar, Nossa, filho. tem vontade de falar, menino, o que que é isso? Mas ser mãe que ora é entender que tudo que eles estão passando, com muita oração, pedindo tranquilidade, serenidade ao Senhor, que é natural. A gente precisa ter certeza da educação que a gente deu para eles, do que a gente ensinou, do exemplo. Mas ser mãe que ora, eu acho que é entender que é tudo ao seu tempo. É isso aí. Eu falo E que tudo serve como purificação. É. Eu hoje entendo muito isso. Eu não vejo mais sofrimento, eu vejo purificação. Você está no aeroporto, está demorando, é purificação da Oferece, paciência, oferece. E né? Deus trabalha na nossa dificuldade. Isso é um outro aprendizado fantástico, né, gente? É no que a gente tem mais dificuldade que ele vai lá e fala, né? Você não gosta de esperar não, né, Ângela? Você não gosta de esperar não, né, Flávia? Então, vamos então lá. esperar. Espera que você vai ver que vai eu ser sempre melhor. falo que a gente, ser mãe que ora, é a gente aceitar
a ajuda de Deus, né? Assim, É isso. não achar que porque você é mãe, você é que sabe tudo, você, né? Você é que vai resolver tudo e tal. Então, você entende que não é, que não tá nada sob seu controle. Então, você aceita que Jesus, né, venha... Que a gente venha em vai seu fazer uma auxílio. parte, a outra parte a gente tem que deixar por conta dele. É isso aí. Exatamente. Eu hoje falo que ele é o motorista e eu sou o carona. É isso Mas aí. é isso, Aonde Tia. ele mostra. O problema é quando a gente dá pitaco. Aí você começa a mudar. Que a O gente- problema é quando a gente acha que o que a gente quer é o que tem que É o ser. que tem que ser. E aí, Flavinha, a Bíblia nos ajuda muito a achar o caminho certo. Cada uma de nós gostamos de algum tipo de passagem. Qual passagem da Bíblia que você gosta? Eu até falei com a Ângela e com a Ana Paula que deu branco. E aí eu lembrei do filho pródigo, porque aí é uma passagem minha. É uma coisa que eu me vejo internamente. Porque eu tive um tempo afastada. Eu nunca parei de trabalhar pelo movimento. Mas eu tive um tempo afastada de ir ao grupo. Não afastada de Deus e não afastada da oração. Mas eu tive. Então eu acho que a gente precisa ter mais misericórdia, tem alguns momentos com a gente mesma. Porque a gente sofre. A gente tem hora que não dá conta de fazer determinadas contas. A gente sofre. E a gente tem que entender que tem horas que a gente vai ser o filho pródigo. É verdade. Que a gente vai voltar. E aí, como que a gente volta mais forte? Porque a gente volta com um processo de amadurecimento. É o que a Bíblia fala, né? Ele vai, ele passa todos os percalços, perrengues, todos. Que ele não precisava que de ele passar. não É. precisava, exatamente, não precisava passar. E ele volta. E aí volta diferente. Eu acho que a gente tem que se permitir em alguns momentos da vida. Eu acho que não só na igreja. Eu acho que a Bíblia ensina a gente que tem momentos que a gente precisa se permitir e entender que se a gente se afasta é pior. Mas a gente precisa ir. Tem hora que vai, e Deus vai entender as nossas idas. Porque eu achava assim, meu Deus, Deus está bravíssimo comigo, Ele não vai entender o que eu estou passando. Aí eu penso, não, eu voltei e Ele é misericordioso e Ele me ama, mas, poxa, se eu não tivesse ido, não precisava ter passado por metade. Verdade. Mas você falou uma palavra, Flávia, que eu gosto muito da passagem do filho pródigo, porque é conhecido como pai misericordioso. Mas eu vejo que as pessoas que vão e voltam são mais misericordiosas do que quem fica. Tipo o filho que ficou. Tipo o isso aí. filho que ficou. Porque como a gente não sofreu, você às vezes não tem misericórdia de quem passa. É, Eu a- vejo isso a muito. empatia, O né? Ângelo, que foi mais levado que a Vanessa, às vezes tem uma maior compreensão do erro do que quem nunca errou. Então, isso é importante para a sua vida, porque você vai ter condições de acolher Olhar para o próximo. muito mais quem vai e quem volta. Verdade. E isso eu tenho pedido muito, porque eu acho que muitas pessoas são muito rígidas com as outras. Eu sou exigente, mas eu não sou. Oi? Nossa, aqui. Mas eu não sou rígida com as pessoas, no sentido de acolher. Por quê? Porque cada uma tem uma história de vida É diferente. verdade. É tipo, você não foi embora, então agora fica aí, minha filha. Entendeu? Não volta, não. Não, Ou- então, afastou? É. Agora ela agora vai agora- ver. vai ver. A pessoa já vai. Aí, Querendo aí vingança, Aí querendo ó, o vingança. pecadão, né? Você Pecadão, entendeu? olha o pecado da gente. Porque a gente está desejando algo ruim. E aí, olha que loucura. A pessoa não tem direito de errar. Eu sou perfeito ou não sou perfeito? Sim. Os meus erros podem ser erros diferentes. E que podem servir para acolher o erro do outro, né? E com realidade diferente. Por exemplo, você voltou para um grupo perto da sua casa. Quer dizer, são coisas que vão acontecendo que eu acredito que está nos planos de Deus. Exatamente. Deus preparando para estar em algum lugar. Mas o importante é a gente não abandonar a obra de Deus. É Eu acho verdade. que isso é que é importante. E seu processo de conversão, assim, teve você falou que foi no movimento, né? No movimento, completamente. Eu assim, falo, eu tudo. brinco com o Ângelo que parece que a gente combina, porque todas as pessoas que vêm aqui falam, não, eu era aquela católica e ia à missa de vez em Normal, quando, e bem tal, meia mas boca, quando eu sabe? Bem entrei mais ou menos. pro Verdade. grupo, aí... Mais para menos do que para mais. Mais para menos, tia, sabe por quê? Porque hoje eu vejo.
E a missa é importante, mas e a missa entendendo o que está acontecendo ali? Totalmente diferente. É completamente diferente. Ir para um grupo de oração entendendo a importância do estudo bíblico, entendendo a importância do estudo dos conceitos, é outra coisa. Ouvir uma palavra com um pouquinho mais de conhecimento é completamente diferente de ouvir como leigo. É importante o leigo ouvir? Óbvio. A palavra de Deus, ela vai tocar de alguma maneira. Mas quando a gente tem um pouquinho a mais de formação, a gente entende muito mais. Diferente. E você falou uma coisa aí, no início, da diferença de idade dos filhos e da diferença da educação. A gente, quando conhece a palavra, a gente educa diferente. Eu vejo com meus netos hoje, eu tenho uma forma totalmente diferente de apresentar a Deus, porque Deus hoje é diferente dentro de mim. Então, isso também faz importante. A diferença. Faz. Né? Faz a diferença demais e faz a diferença no sentido de entender as mensagens dentro da Bíblia, de entender que dentro da Bíblia, como a Bíblia é atual. Quando a gente começa a estudar para fazer formação, as formações dos grupos, como que o que Deus fala lá nos apóstolos, em Atos, na formação da igreja, do embriãozinho da igreja primitiva, são coisas que é atual, é do dia a dia, é do nosso dia a dia. Acontece nos nossos grupos. É fantástico, é fantástico. Ô, Flávia, mas para dar uma relaxada bem legal, aqui a gente chama de fofoca de mãe. Mas é fofoca que não é pecado, aquela fofoca. É aquela fofoca leve. É, leve. E que é sua. Você não fala Não do vai falar dos outro. outros, Você fala de você. Porque uma das coisas que a gente começa a ver maturidade é quando a gente começa a rir da gente. E olhar para situações da vida e rir faz parte. Qual é a situação da sua vida que você riu de você? Eu ri de mim, eu rio, eu continuo rindo até hoje disso. No nosso primeiro evento grande, o lançamento do livro, foi no dia do meu aniversário, 1º de setembro. De qual ano, Ângela? Não lembro. 2014, dia do meu aniversário de casamento. Isso aí, 2014. Falar nisso, se prepara, viu? Que o ano que vem vai ter um mega evento para comemorar os 10 anos. Gente, quando a Ângela fala isso, a gente fica com medo. Tá? Vocês acham que a gente tem medo de algumas coisas que a Ângela fala. Mas ainda não ultrapassaram isso. E eu lembro que no primeiro ano, tipo, a gente não tinha estrutura organizacional nenhuma. A gente... Nem experiência, diga-se. Zero. Aí corria cada uma para um lado, corria cada uma para o outro. Tia Eliane estava organizando. Teve uma hora que eu cheguei no corredor, eu não sei se eu subi em alguma coisa, eu não lembro. Mesmo? No centro de convenções. Eu não sei, eu lembro de mim fazendo isso. Que eu bati palma. Gente, para! Você faz isso, Eu não conhecia as pessoas. eu sou autoritária, né? Mandona. Eu comecei, ordem no boteco. Para! Você faz isso, você desce... Gente, como é que a gente fez aquele evento, Ângela? Não sei, Deus. Flávia. E você sabe que aquele evento mais bonito para mim, porque foi muito atribulado, porque começou a ter muita televisão que não estava prevista. Eu lembro e começaram a aparecer pessoas. Nossa, eu lembro muito. E eu cheguei no evento, a única coisa que me marcou daquele evento foi vocês de sandália baixa, sem ter ido em casa tomar banho. Não tinha. Não deu tempo. E elas estavam de camisa, com a cara lavada, e só eu maquiada. E aí, nisso, gente, suor escorrendo, assim, porque não era, porque lá dentro é fresquinho, ar-condicionado, mas de nervoso. Aí, de repente, tinha um carro que estava fora do lugar, sei lá embaixo. Aí veio alguém da segurança, me entregou um papel e falou assim, olha, leva pra Ângela e pede pra pessoa desse carro tirar o carro. Aí tia Ângela, gente, vamos aproveitar e vamos cantar parabéns. Gente, eu completamente, gente, trabalhei o dia inteiro num negócio que a gente não sabia fazer. Totalmente amarrotada. E elas me bota em cima do palco. Gente, eu queria enfiar assim nas gretas. Eu só fui levar a placa do carro. E tia Ângela. Então, tia Ângela, tudo ela vira um evento, entendeu? Tudo. Por isso que ela fala assim: vai ter um mega evento.
A gente, Senhor, toma conta de Ângela, da cabeça dela, que ela vai aprontar, segura. Outra coisa de evento também, Flávia, que eu morro de rir de você, é porque a gente sempre vende ingresso escondido sem ela saber, porque a infraestrutura, ela é a Cláudia, né? E aí, na hora que começa a ultrapassar o número, que ela olha para mim, tipo assim, eu vou matar a senhora. E eu falo assim, calma. Vai dar tudo Calma, certo. vai dar tudo certo. Aí ela olha pra Aline, a Aline plena, ela olha pra Cris, elas plenas, Cláudia arrancando os cabelos da cabeça. Gente, vocês não têm noção. É porque os bastidores é muito engraçado. Aí você fala assim, tira fulano para colocar alguém, tira fulano. Bota fulano lá no palco. Não, É, fulana, é, pode quando- ficar tranquila, quando- fulana não vai sentar. tem alguém- Fulana não vai sentar, porque ela vai ficar lá nas vendas, né, Ana Paula? Não vai sentar não, fica tranquila. Ela vai espalhando a gente. ela vai espalhando. Quando você estiver num evento e a Ângela te convidar para ir para o palco, não é privilégio, tá? É porque Tá ela tá faltando precisando lugar. do seu lugar lá embaixo. E quando a gente começou a Essa vender foi as uma camisas... fofoca demais. Gente, e as camisas também, quando a gente começava a vender, que a gente não sabia vender, e a gente tinha que vender, e as pessoas queriam, também era assim, a gente se divertiu demais, Ana. Conta. A As gente se- as que tinham um tamanho Gente, maior eu assim. não sou pequena, eu sou uma mulher grande, assim, né? Tá, eu sou. Aí a minha camisa, tipo, GG. Aí chegava uma mais gordinha, assim, bem gordinha, e falava assim, será que a M cabe em mim? Aí eu, olha só, a minha GG, você acha que a M É que vai a caber forma em é um você? pouco pequena. Ah, essa forma é um pouco pequena. Então, a gente se divertia. Aí depois, a gente rolava. Aí vinha outra e falava, dá uma esticadinha. Tá certo. Olha, a gente se diverte demais. A gente fala que igreja é feita por homens. A gente estava conversando isso no grupo lá na nossa paróquia. Igreja é feita por homens. Então, a gente passa raiva na igreja, a gente passa, porque, tipo, a igreja é um lugar que um monte de gente manda, que tem um monte de coordenador. Tem um monte de coisa Mas, errada. Mas a gente ri demais, a gente se diverte. Aí foi o nosso último grupo, segunda-feira, gente, agradecendo no final do grupo. A gente riu mais do que a gente ficou brava, né? Então tá valendo, tá bom. Porque também não adianta. Isso é um outro aprendizado. Não adianta ir fazer as coisas de Deus de cara amarrada, murmurando. Sim. Não adianta. A gente pode estar aborrecido o tanto que for. A gente pode estar com a vida bagunçada. A gente precisa rezar e levar com leveza esses momentos. E a gente faz isso. A gente ri demais. A gente, depois que termina evento grande, a gente ri da gente mesmo, que a gente dá umas, como disse a Ângela, a gente dá umas manotas, a gente dá umas ratas, que a gente fala assim, meu Deus, como é que eu fui falar isso? E tá tudo bem. E a gente tem que, eu acho que se divertir. É verdade. Falando em conversa de fofoca, nós também falamos em conversa de beata. Apesar de que a nossa conversa toda foi de beata. Flávia tá muito beata. Você tem isso na sua vida? As pessoas te chamam de Gente, beata? agora eu acho que até diminuiu porque as pessoas acostumaram, mas no final, no começo, quando a gente começou a formação, o grupo lá da Mata da Praia, nossa, gente, a gente era muito chamada de beata. Muito, assim, era todo mundo, eu acho, né, Ana? Sim, com certeza. Nós tivemos duas fases. Quando vocês subiam com salto alto e a bolsa muito Era cara, as e patricinhas. todo mundo ria da minha cara. E depois, hoje, a gente vendo a igreja, reconhecendo o trabalho, chamando eu vocês. acho que aquele povo olhava e falava assim, essas meninas não vão dar conta de continuar rezando, Cansaram de falar comigo. Gente, vocês não lembram Era tudo fogo de palha. Teve- Falar comigo, vai ser tudo fogo de Teve palha. uma vez que foi um palestrante lá, e ele, antes de começar, ele mandou todo mundo tirar o sapato. Vocês não lembram Lembro. disso? Eu não lembro disso. Não lembro. Ainda bem que eu abstraí, que eu Ele apaguei. falou, antes de eu começar, vou pedir um negócio pra vocês. Todas tiram os sapatos. E visto a Tipo, sandália da humildade. Totalmente Aham. sandália da humildade. Tirou todo mundo o sapato, ninguém entendeu nada. Nós ficamos lá descalço e tal, todo mundo baixou Os a- pezinhos. E aí ele começou a... E depois ele falou que foi por causa disso. Foi muito legal. Foi o Vitor. Mas essa conversa de beata que a gente fala é tipo, o que a gente faz para estar no mundo sem ser do mundo? Como é que você faz para sobreviver a isso? Quanto mãe, enquanto... Ai, gente, tem hora que eu faço cara de paisagem. Eu faço de verdade. Isso é uma coisa que... eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com cara de paisagem, mas eu faço cara de paisagem. Eu aprendi que tem determinadas horas que é melhor ter paz do que ter razão. Aham. Então, tem horas que a gente precisa Abstrair. abstrair. E eu acho que isso também é maturidade espiritual. Porque tem horas que não adianta entrar em determinadas brigas. Eu acho que o que a gente mostra com os nossos exemplos, com os nossos atos. Indo na igreja, estudando a palavra,
mostrando para as pessoas o que a gente acredita. Eu acho que isso vale muito mais do que entrar em determinadas brigas, em determinadas saraivas, até de religiosas, na eu acho. defensiva, né, o tempo A gente todo. tem que pregar a palavra de Deus e a gente aprende isso no movimento. Tem que testemunhar. O testemunho, Mas não tem que polemizar. mas não tem que brigar. Ô, Flávia, eu tenho lembrado, né, daqueles macaquinhos japonês que não escuta, não fala e não vê. Tem determinados momentos que é preferível você fazer isso. É. Porque se você vê muito, você enxerga os defeitos. Se você escuta muito, e aí quando você começa a diminuir, isso tudo vai facilitando a vida da gente. E eu tenho, assim, levado para minha vida e acreditado e entendido, aprendido muitas coisas com o Papa Francisco. Eu acho que ele é um ser humano de misericórdia É um papado de absurda, misericórdia. de misericórdia. Então, eu acho que dentro da Igreja Católica, a gente brinca em algumas coisas que fala assim, eu posso concordar, eu posso não concordar. Mas eu sou da Igreja Católica, é aqui que eu estou e é aqui que eu acredito e é esse o meu caminho. Sim. Mas eu posso fazer isso com misericórdia no coração. Eu posso fazer isso entendendo que o outro, independente da escolha... Isso é uma coisa que eu tenho levado muito para minha vida. E é questão de tempo. Independente da escolha do outro, ele é meu irmão. Ele pode estar certo, ele pode estar errado, ele pode estar indo para qualquer caminho. Mas ele é meu irmão e eu tenho que ter misericórdia. E aí eu acho que quando a gente aprende isso, a gente começa a entender que eu não preciso consertar o comportamento do outro. Eu preciso exortar, né, Flávia? Porque se eu sou omissa, Sim. eu faço parte do pecado do outro. Isso aí, tia, mas a gente precisa entender que ele é irmão. Não, E e que, como ele, certeza. e que ele é livre, Sim. né? Para fazer as escolhas dele também. A gente tem um Isso aí. limite. O livro novo a gente vai falar muito disso, de perdão e reconciliação, né? Perdoar não quer dizer reconciliar. Sim. São duas coisas diferentes. E o perdão, como a gente aprendeu, e aí outra fofoca, eu lembro de uma formação de perdão que eu dei lá, nossa, Também já dei uma de perdão. lá, No assim, início, nos ao que é uns primórdios. 9 anos atrás, que nem a gente nem sabia o que era formação direito. E nem que era Era perdão. temas, E aí, eram temas. era tema, eu dei sobre perdão. E aí a gente fala do auto-perdão. Porque a gente, com esse mundo frenético nosso, cheio de ansiedade, se a gente não consegue perdoar o outro e ter misericórdia do outro, perfeito. Mas a gente tem que ter misericórdia e perdão da gente, tia. É verdade. Porque aí, quando a gente perdoa a gente entende que o nosso caminho ele tem limitação, que o nosso caminho ele é cheio de percalços, mas eu estou em paz com o que eu sou. E aí, quando eu estou em paz com o que eu sou, eu consigo tentar ajudar o outro. Ser mais suave. mais suave. Eu vivi isso, Flávia, que eu sou muito exigente comigo, então eu era exigente com vocês também, né? Hoje eu me sinto mais leve na exigência. Às vezes eu acho que acaba ficando tudo Mais mais solto. errado, mas tudo bem. Mas eu hoje não isso é sofro parte, mais Mas isso é parte da do sua processo. personalidade É. de ser uma pessoa exigente. É. E, de fazer o melhor para Deus. Isso é uma tia, coisa. e tá tudo bem ser assim. É isso que a gente tem que aprender. Que tá tudo bem. Eu sou humana. Procurando a santidade, no caminho da santidade, mas eu sou humana. É isso E aí aí. tá tudo bem eu ser exigente. Mas eu tenho que me perdoar Por de ser assim. por ser assim. E não exigir do outro que seja perfeito. Isso aí. Você entendeu? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que me posiciono. Então, eu cobrava de quem não posicionava. Achava covarde. Hoje, eu falo, decisão de cada um. Eu já não exijo e na isso. E aí verdade, você eu acho falou o que tempo. essa é- O tempo, ele Eu acho vai... que é essa mistura também que faz as coisas se equilibrarem. Porque se todo mundo for de um jeito, Não funciona. não vai dar bom. É, vai dar ruim. É, entendeu? Não, e eu acho que a gente tem horas... A gente, por exemplo, eu falo da gente, nós três. Somos pessoas que somos um pouco a mais. Não, nós De somos falar, over. Nós de- somos over. Então, se a gente não tem aquela pessoa que cala... Porque tem horas que a gente precisa da pessoa que cala. Sim, com certeza. Então, quando a gente está do eu lado achava da pessoa que eu era que a pessoa cala... que cala, não sou, não. Crê vergonha, Ana Paula. Então, quando a gente está do lado da pessoa que cala, tem horas que a gente reflete sobre a gente mesmo. A gente fala, Tô falando demais. tava na hora de calar. E eu não percebi. Então, eu acho que isso é importante. Flavinha, você estava preocupada com o tempo, né? Nossa. Viu, Você tem pastor? noção, ó?
acabou. Tem alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente fazer a oração? Pode fazer uma pergunta também, tá? Ah, Tem esse verdade. direito. Você pode fazer uma Pergunta. pergunta se você quiser. Qualquer Pra que Ângela. Normalmente é pra Ângela, graças Não, a aí, Deus. a gente normalmente já tem as nossas perguntas, a gente já pergunta, já tá tudo certo. Não, eu acho que a gente aprender a levar sem ser omisso, mas eu acho que o que eu acho que a igreja, o movimento me ensinou é que tudo é seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu acho que se a gente tem isso como princípio na nossa vida, de respeitar o tempo de Deus, de entender o tempo de Deus, e Deus acima de tudo, a gente estudou os mandamentos lá no grupo. Se eu coloco Deus acima de tudo, e se eu entendo que o tempo dele não é o meu, eu acho que a gente tem mais qualidade de vida, tanto religiosa quanto Em grupo. na vida, Isso. na família, com os amigos. Mas, Flavinha, se coloca no lugar de quem está nos ouvindo e que provavelmente tem uma pergunta para nós. O que você acha que eles vão perguntar, que gostariam de perguntar para nós? Sabe o que as pessoas perguntam pra gente? É engraçado isso, agora menos também, mas no começo do movimento. Gente, mas a Ângela, ela é daquele jeito mesmo, gente. Ela é desse. Aí eu já vou Mais um responder. pouquinho. Não, ela é desse jeito. E ela é assim em todos os lugares. E a gente também é desse jeito. Que às vezes a pessoa fala assim: não é possível que vocês são assim. Gente, a gente é assim, a gente é mãe, a gente tem dificuldade. A gente tá aqui, mas eu tô preocupada com a hora, porque eu tenho que trabalhar. E é assim. A gente não tem nenhum patamar de Perfeição. ou de religiosidade, ou de nada maior do que ninguém. A gente é mãe que ora. Mãe, esposa, trabalhadora, empresária, funcionária. Então, assim, eu acho que o que as pessoas... A gente ainda tem uma curiosidade, a gente aqui do Núcleo Central, que acaba que o movimento hoje cresceu muito. Então, tem gente que não tem esse contato. É entender que Ângela é desse jeito, ela é avó, ela passa perrengue com os filhos, com os netos, com todo mundo. E a gente é assim, e a gente é gente. A gente é gente. É isso aí. Então, vamos rezar a palavra? Vamos. Nós queremos mesmo, Senhor, aprender hoje com a Flávia a sermos mães misericordiosas. Assim como na palavra o Pai estava de braços abertos, que nós possamos também abrir os nossos braços para receber as pessoas. Todas aquelas pessoas que querem voltar, porque isso é importante. O pai não foi atrás. O pai esperou que o filho caísse em si para poder voltar atrás. Que nós também possamos ter paciência para que as pessoas que estão no caminho errado possam cair em si e voltar. E eu queria muito essa frase. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Muitas vezes, Senhor, nós queremos comer comida ruim, comida do mundo. Quantas de nós somos seduzidas pelo que a vida nos oferece? Mas nós queremos te pedir nesse podcast de hoje, que todas as que estão nos ouvindo, que o coração possa ser tocado e, como filho pródigo, voltar e ir tirando cada uma dessas coisas do coração. Amém, Ana Paula? Amém. Quer completar? Não, eu só estava, enquanto a Ângela estava rezando, eu estava aqui agradecendo, na verdade, por todas as vezes que a gente vai, que a gente volta. Porque o mais bonito dessa passagem, na minha opinião, é a postura do pai, né? Eu fico imaginando aquele pai sentado na varanda todos os dias, esperando o filho voltar. E a paciência de Deus com a gente, né? De deixar a gente ir e a gente saber para onde voltar. Eu acho que a gente, como mãe, é a gente ensinar a colocar isso no coração dos nossos filhos, é saber para onde voltar. Você tem para onde voltar, para os filhos da gente, né? Então, você sabe a minha posição, né? Eu sempre espero vocês que foi e volta. Isso aí. Então, agora nós vamos proclamar
Mas antes você tem um brinde aí para entregar para Ah, ela. é verdade. Nós mudamos o brinde, tá, gente? Ó, agora, antes era um livro, agora a gente vai entregar a caneta e os broches, porque fizeram tanto sucesso Gente, esse esses adesivo, mimos. o adesivo no Eu encontro fiquei estadual. sem. Não, Eu fiquei também. sem. O Foi uma adesivo aqui, loucura. eu tirei do meu celular porque já O meu- tava o meu, ca- velho. o meu desceu, o meu foi saindo. E marcou aqui atrás, mas não tem. tem mais para botar. Aí a gente vai ter que mandar fazer mais. Mas, ó, canetinha e broches pra gente andar na bolsa, no cordão. A minha filha usa no crachá. Eu achei da ótimo, empresa. eu vi Ana Luísa com ele, tá bom? E nós queremos, Flavinha, na certeza, né, que foi o que Deus nos deu desde o início, que Deus pode tudo, não é verdade? Amém. Deus pode tudo. Então, Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém. Amém. Faltou um? Faltou, eram três, Ah, né, gente? Deus pode tudo, tudo. tudo. Tô ansiosa hoje, esqueci da medicação. Eu quero agradecer a presença sua e reforçar. Compartilha, se você gostou, olha que testemunho lindo da Flávia. Você pode evangelizar levando o testemunho da Flávia, não é isso? Chama as amigas, chama as inimigas também, porque elas vão gostar de assistir a gente aqui, quem sabe, né? Elas também com Deus podendo tudo na vida E delas. vão ser o filho pródigo que volta. Exatamente. Então curte, compartilha, ativa o sininho. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Até a próxima.